Sagrado coração de meu Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Seja bem-vindo, amado irmão, bem-vinda, amada irmã. Hoje é terça-feira, dia 15 de junho. A igreja traz para nós a leitura do Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 5, versículos 43 a 48. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ora, eu vos digo: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai, que está nos céus, pois ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sejam, portanto, perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Muito bem, amado irmão, amada irmã, eu quero destacar aqui 3 pontos deste Evangelho que, claro, traz uma riqueza de detalhes. É a continuidade do Evangelho de ontem. Nosso Senhor está no Sermão da Montanha e dirige-se aos seus discípulos para falar de amor. O amor que não tem medida. O amor de Deus não tem medida. Deus nos ama e ponto. Ele não vai nos amar mais se orarmos mais, se tivermos uma boa conduta. Isso é nosso dever, é a nossa obrigação, é uma correspondência com aquele que nos ama. Mas também não nos amará menos diante dos nossos pecados, diante da fraqueza da humanidade, diante do pior pecador, daquela pior pessoa. Deus ama na mesma medida que você e eu somos amados. Eu até me recordo do meu antigo pároco, que ele dizia: olha, se você olhar para um vaso e se um assaltante, um assassino olhar para o mesmo vaso, terá a mesma medida, não vai mudar. O mesmo sol que nasce para você é o mesmo sol que nasce para aquela pior pessoa. Assim é o amor de Deus. Não há exclusão, não há distinção. Deus nos ama e ponto. Deus sofre conosco. Não tem uma medida maior, uma medida menor. Ele nos olha como filhos que somos. No Evangelho da reflexão passada, eu disse que Deus se vê em nós, porque Ele é o primeiro a acreditar que nós somos a sua imagem e semelhança. Ele nos teceu como imagem e semelhança. Então Ele olha para mim e para você como filhos, e filhos amados. O segundo ponto que aqui destaco é que Jesus é a lei por excelência. Ele aqui no versículo 43 vai dizer: olha, vocês ouviram o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. E esta prática que Jesus propõe aos seus discípulos, aqueles que o seguem, obviamente é uma prática difícil. Como amar aqueles que nos fazem mal, nos fizeram mal, aqueles que nos caluniam, aqueles que foram causadores de injustiça para nós, aqueles que nos perseguem? Como amar? Como fazer o bem? Como orar por eles? Certamente a nossa condição humana, miserável, nós não conseguimos. Agora, a partir do momento que a gente olha
para o versículo 48, nós encontramos o sentido. Diz assim: sede, portanto, perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Como adquirir essa perfeição? Em São Lucas, no capítulo 6, versículo 36, na mesma narração, no Sermão da Montanha, no final, São Lucas vai dizer: sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. E agora, quem é que está correto nessa história? Mateus com sede perfeitos ou Lucas com sede misericordiosos? E aí que a igreja nos ensina essa máxima, e é uma maravilha de Deus. Tanto o Evangelho de São Mateus quanto o Evangelho de São Lucas querem dizer a mesma coisa. Porque a perfeição de Deus, amada irmã, não está efetivamente na sua grandeza, não está na sua glória, não está no seu esplendor. A perfeição de Deus é manifestada pela sua misericórdia. Ou seja, Deus é perfeito porque é misericordioso. E se Ele é misericordioso é porque existem pessoas que precisam dessa misericórdia, os miseráveis, ou seja, eu e você. Deus é misericordioso, Deus é perfeito porque você e eu temos miséria. E a partir então da minha miséria, Deus manifesta a sua perfeição, que é a sua misericórdia. O que o torna perfeito, ou seja, misericordioso, é porque nós necessitamos de misericórdia. Então, por isso, você quer ser perfeito? Deseja ser perfeito? Abraçar essa imagem e semelhança do Pai? Esta perfeição, você, eu, todos nós devemos ser misericordiosos. E isso é um grande exercício para nós, porque a misericórdia primeiramente deve começar com a gente mesmos, com a nossa vida pessoal, para a partir daí partir então para os outros, para aqueles que necessitam. Não apenas para os nossos amigos, para as pessoas que amamos, mas para aqueles que necessitam de misericórdia. As pessoas com quem você convive, com quem você se relaciona, aquela pessoa que um dia te fez mal, ela necessita da misericórdia manifestada pelo Pai em você. Quer ser perfeito? É possível pela graça do Espírito Santo, que nos torna efetivamente misericordiosos. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, São Paulo nos exorta: transformai-vos pela renovação da vossa maneira de pensar, a vossa mente, do vosso espírito. E tudo isso é possível a partir de uma vida de oração, a partir de uma busca concreta e sincera de conversão. Porque quando a gente busca efetivamente uma vida de conversão, a gente olha o quanto Deus é bondoso, o quanto Deus é amoroso e não coloca medidas no seu amor para conosco. E à medida que eu faço essa experiência de amor e misericórdia, eu também me torno responsável para proceder da mesma forma. E assim eu vou subindo degraus nesta perfeição que eu sou vocacionado a ser. Que o Sacratíssimo Coração de Jesus, que é perfeito no amor, que é perfeita misericórdia, nos ensine a sermos misericordiosos e a ter um coração mais misericordioso, porque assim seremos tal como o Pai é, perfeitos e perfeitas. Que Deus te abençoe e te dê a paz.